você que está acompanhando a programação da TRT-FM. Eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Incentivar o jovem e auxiliar na sua inserção no mercado de trabalho são alguns dos objetivos da Semana Nacional de Aprendizagem, realizada entre o dia 28 de agosto e 1º de setembro. Para falar sobre esse tema, hoje nós estamos aqui com o coordenador do Programa de Aprendizagem da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso, Gerson Delgado. Gerson, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Agradeço, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que nos veem pelas plataformas digitais. Perfeito, Gerson. Para a gente começar falando sobre a Semana de Aprendizagem, mas também sobre uma lei que regulamenta a inserção desse jovem aprendiz sobre a aprendizagem. Explica para a gente do que se trata essa lei e o que ela regulamenta. Essa lei diz que todas as empresas de médio e grande porte devem contratar aprendizes. Então, acima de 7 empregados, as empresas precisam, de acordo com o número que eles têm de empregados, calcular de 5% a 15% em relação às funções que demandam formação profissional, o número de aprendizes do seu estabelecimento. Esses aprendizes terão um contrato formal, um contrato especial, onde eles terão um registro formal em carteira. Eles receberão um salário, o salário geralmente, via de regra, é calculado com base no salário mínimo hora. Então, eles têm uma remuneração, eles têm um recolhimento de FGTS também, e eles necessariamente precisam estar registrados, além do estabelecimento, em uma entidade formadora de aprendizagem, que via de regra são o Sistema S, o SENAC, o SENAI, e algumas entidades sem fins lucrativos devidamente habilitadas para exercer esse programa. Perfeito, Gerson. E assim, você comentou que existe uma cota para que seja contratado aquele jovem aprendiz. Em relação a isso, para os empregadores que não sabem como funciona a lei do aprendiz, que não sabem como contratar esse jovem, onde é que ele pode ir, o que ele pode procurar, como que isso vai funcionar? Hoje, boa parte não, todas as empresas têm um departamento contábil ou então contratam os contadores. E eles têm essas informações, além das informações que estão acessíveis nos mais diversos meios, principalmente na internet, Então, a legislação é bem tranquila para que esses trabalhadores possam ter essa ciência, além do agente fiscalizador que somos nós, que sempre notificamos boa parte dos estabelecimentos. E isso contribui para que essas empresas tenham acesso a essa informação e possam contratar esses jovens, que a lei exige que sejam de 14 a 24 anos. Prioritariamente, nas nossas notificações, em todas as nossas orientações que nós fazemos, nós pedimos para que as empresas contratem jovens abaixo dos 17 anos, dos 18 anos, que estão na faixa dos 14 a 17 anos, que são aqueles que têm mais dificuldades de entrar no mercado de trabalho pela pouca experiência profissional. O programa de aprendizagem pressupõe justamente isso, a inclusão no mercado de trabalho, para que esse jovem possa, através do seu programa de aprendizagem desenvolvido pela entidade formadora, desenvolver toda a sua capacidade intelectual, acima de tudo profissional, porque ele está na fase de conhecer as suas primeiras experiências. E isso, com certeza, vai fazer com que esse jovem tenha um futuro que possa, de certa forma, mudar toda uma realidade de sua família. Perfeito, Gerson. O bate-papo de hoje é com o coordenador do Programa de Aprendizagem da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso, Gerson Delgado. Estamos falando sobre a Semana Nacional de Aprendizagem. Gerson, continuando o nosso bate-papo. Além de incentivar o jovem, a lei da aprendizagem também é uma forma de combater o trabalho infantil. Explica pra gente o que é esse trabalho infantil e quais os problemas que são trazidos para aquele jovem ou para aquela criança por conta do trabalho infantil. O trabalho infantil é aquele trabalho que não é reconhecido por lei porque está abaixo dos 14 anos.
Via de regra, boa parte dos jovens só podem trabalhar legalmente acima dos 16 anos. Então, de 14 a 16 anos, os que estão abaixo dos 14 e os que estão nessa faixa de 14 a 16 anos poderia ser somente aprendiz, não poderia exercer uma outra função. E o que a gente encontra hoje em dia em algumas fiscalizações que a gente faz, são muitos jovens exercendo de maneira irregular a função tipo de lavador nos lava-jatos, algum ajudante em alguma oficina de moto, alguns ajudantes nos espetinhos acima do horário das 22 horas, ou então algum bar ou restaurante, que são jornadas ilegais, que o trabalho noturno não pode para jovens. Então, são situações irregulares. E essa situação prejudica não somente seu desenvolvimento psíquico, moral, mas principalmente a frequência escolar, aumentando e muito a evasão escolar. E, acima de tudo, com a evasão escolar, no caso, ele não terá condições de ter, de certa forma, uma entrada no mercado de trabalho protegido. Por isso que a gente incentiva o programa de aprendizagem para que todas as mães, os pais, coloquem primeiramente seus filhos para receberem alguma qualificação, alguma capacitação, para que eles possam, ao fazer entrevista nas empresas, terem a oportunidade de serem contratados como jovem aprendiz. Hoje em dia nós temos diversos serviços na internet disponíveis para que esses jovens tenham, de certa forma, um primeiro emprego, para que eles possam enriquecer seus currículos e, quando eles forem entrevistados, serem absorvidos no mercado de trabalho. Porque essa é a função principal da aprendizagem, a inclusão no mercado de trabalho de uma forma protegida, que ele possa exercer o seu trabalho, não tendo condições, aliás, de ser prejudicado, para que ele possa também ter um bom rendimento nas escolas. Perfeito, Gerson. E para a gente finalizar, como que funciona o programa de aprendizagem e a superintendência em si nesses e em outros casos? Nós temos um planejamento anual que determina o número de empresas que nós notificamos. Hoje já temos, de certa forma, atingido um percentual de mais de 50% dentro do nosso planejamento, que é atingir 2.000 aprendizes aqui em Mato Grosso. Nós temos um montante em termos de 16.000 vagas de aprendizes a serem inseridas, de certa forma. Hoje a gente consegue atingir 55% a 60% ao final do ano, desse potencial que nós temos. Por isso que precisamos, e ainda bem, abrir um concurso de novos profissionais, novos auditores, para que a gente possa alcançar ainda mais o número de aprendizes. Então, basicamente, a fiscalização do trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho, de certa forma, é um órgão fiscalizador que cumpre a legislação para que, de certa forma, tenha mercado de trabalho para esses jovens. Essa é a essência da aprendizagem, possibilitar com que esses jovens entrem no mercado de trabalho. Via de regra, 90% das empresas, após serem notificadas, elas conseguem regularizar suas cotas de aprendizagem. Aquelas empresas que têm dificuldade de alocar os jovens, por ter um número grande de aprendizes em seus estabelecimentos ou alguma situação peculiar, a legislação também possibilita com que essas empresas cumpram suas cotas através da modalidade da cota social ou cota alternativa, onde cede parte dessas cotas para os órgãos públicos. Hoje, nós temos programas exitosos, com parceria até aqui no TRT, a quem aproveito a oportunidade para agradecer, TRE, a própria Superintendência Regional do Trabalho, a UFMT, onde, através de parcerias com a Superintendência do Trabalho, por meio da coordenação da fiscalização, aceitam receber esses jovens para que esses jovens realizem atividades práticas em seus estabelecimentos. Perfeito, Gerson. O TRT Entrevista de hoje conversou com o coordenador do Programa de Aprendizagem da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso, Gerson Delgado. Gerson, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a todas as empresas que, mesmo indiretamente, não recebendo as nossas notificações, exercem esse papel constitucional e de responsabilidade social, ofertando as vagas
para que esses jovens do trabalho tenham uma oportunidade, acima de tudo, uma vida profissional pela frente, de maneira protegida, de maneira segura, de maneira com que a sociedade ganhe e todos nós se sentimos realizados por estar participando da vida e da transformação da vida desses jovens. Maravilha! Você ouviu o TRT Entrevista. Para você que chegou no finalzinho da edição de hoje, pode acompanhar as reprises durante a programação da TRT-FM. Também tem a opção do Spotify, pesquisando por TRT de Mato Grosso, ou no YouTube, @TRTFM 104.3.